Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Marcos Lemes, ele vai contar pra gente um pouco da sua experiência que foi fazer intercâmbio no México. Chegou de lá há pouco tempo, né, Marcos? Que Cheguei. período que você ficou lá? Eu fiquei lá um ano. Me fala assim, você tinha esse sonho de fazer intercâmbio? Foi algo assim que aconteceu de repente? Eu descobri com 10 ou 11 anos que existia esse negócio de intercâmbio, que dá para viver em outro país e estudar por um ano. E eu já comecei, não, quero fazer intercâmbio e tal, 13 anos, eu quero fazer intercâmbio. Falei, não, quando você completar 18 você faz. Falei, não, 18 é muito, 18 é muito. E aí fui enchendo o saco do meu pai, e ele entrou pro Rotary e descobriu que por lá havia esse intercâmbio. E é mais fácil pelo Rotary? Ah, sim, é um dos mais, o mais respeitado do mundo. Os outros, É bem conhecido, né? Os outros normalmente são modelos do Rotary, porque ele facilitou muito por ter o Rotary ser presente em praticamente todos os países do mundo. É muito fácil você ter comunicação entre os pais e as pessoas que estão nesse país. Então, para você mandar um filho para outro é muito seguro. Tá certo. E por que o México? Então, antes de ir para o intercâmbio, eu conheci um intercambiário, tanto faz, que foi para o México e ministrou uma palestra no meu clube. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele falou muito bem do México e superou as expectativas. Ele falou sobre a comida, sobre as pessoas de lá, sobre quem ele conheceu, como foi a experiência dele. E como eu tinha essa influência muito grande desse meu amigo, quando apareceu o México, antes de sair a lista, eu falei, não, eu quero ir para o México. E minha mãe também super me apoiou. E você se preparou antes, assim, para aprender o idioma, aprender sobre os costumes, ou você chegou lá e falou, não, eu quero começar a aprender a hora que eu chegar lá, não? Então, sim e não. o idioma eu aprendi totalmente lá. Eu tinha uma base bem pequena do espanhol, e eu achava, porque sempre acha, né, quando você é português, fala português, brasileiro, e ouve um espanhol, você fala, não deve ser tão difícil. Ambos são latinos, os dois estão na América do Sul, América Latina, então não deve ser tão diferente. Mas o espanhol engana, né? Até falei, Então, eu falei sobre isso num que vídeo que eu fiz sobre mico, porque o problema do espanhol é que tem palavras parecidas ou até iguais, né? O significado sim, totalmente diferente. Nada a ver. E como você fez para se inscrever? Você falou que foi pelo Rotary, né? Sim. E qual que é o procedimento? É fácil? Qualquer pessoa consegue? Tem que ser afiliado? Lá não sei como que chama. É afiliado que fala do Rotary? Ou associado? Companheiro, né? Companheiro. Membros, tem que ser só do Rotary ou qualquer pessoa pode participar? Antigamente, eu não sei a partir de que época, mas antigamente era exclusivo de quem é Rotary, quem é membro do Rotary. Hoje em dia, eu ouvi notícias, conversei com o meu oficial de intercâmbio, que é como chama o responsável, e ele disse que qualquer um pode participar. Pelo menos aqui no nosso distrito, aqui na cidade, aqui no Brasil. Uhum. Então, se você se inscreve, existe um site do Rotary, sim, existe um site para cada distrito, que é como se fossem estados geográficos, mas do Rotary, e eles dividem nas cidades e tal. Então, se você faz parte desse distrito, você entra no site desse distrito e faz a inscrição. Uhum. Você vai lá e coloca seus dados, tudo, fala que você tem interesse, e eles vão comunicar com você. Penso que seja mais fácil se você já é do Rotary, porque você comunica direto com esse oficial. Mas não tem complicação nenhuma, só fazer inscrição. Aí, aqui no Brasil você é convocado para uma prova. Eu conheci pessoas da Alemanha, da Itália, que disseram que lá não tem prova, você só faz inscrição e eles te dão um país para você ir. Então cada distrito coloca as suas próprias regras, assim, algumas são em geral, assim, para todos, e alguns detalhes cada um pode regulamentar. Modifica, tal. Uhum. Existe um padrão, só que pelo menos no Brasil eu sei que é assim. Então assim, a gente não sabe de onde as pessoas estão assistindo, né, ou vão assistir nesse vídeo são. Então cada um deve procurar o Rotary, quem quiser fazer pelo Rotary, né, do distrito, e lá eles vão explicar cada peculiaridade, o que eles exigem. É isso? Exato. E tem que pagar para fazer essa inscrição? Como que é? Então, a inscrição é totalmente grátis. O intercâmbio em si é grátis. O que você paga são coisas extras e a necessidade para viver. Então você vai pagar a viagem, você paga o seguro de vida, que é obrigatório, que eu acho que dos requisitos é o que sai mais caro. Que é você precisa pagar um hospital lá, caso aconteça alguma coisa. Porque não é aqui no Brasil que tem o SUS, por exemplo, que você não precisa de um plano de saúde privado. Lá não, lá você sofreu um acidente, se você não tiver um plano, você fica no chão. E o caro seria mais ou menos quanto, assim, um plano de saúde hoje? Depende de como é o sistema de saúde do país. Eu, se não me engano, acabei gastando 5 mil. Existe um contato entre o Rotary e os hospitais do distrito, do lugar, então você consegue uma boa promoção para vocês. Então, 5 mil reais para um ano inteiro, de saúde, com tudo pago, saiu até barato. E lá? O que é da família? A família que vai te receber? O que eles têm que... Sim.
que suprir? O que eu vou falar é pelo Rotary, pelo que eu fiz, porque Tá. existem vários tipos. Mas como o sistema do Rotary é troca de famílias, então normalmente a casa que eu vou, eles também mandaram um filho. Então a intenção é eles se tratarem como um filho, como se fosse o filho dele, o substituto. Então eles bancam tudo para você. Comida, escola, transporte, é tudo por conta deles. É como se realmente você fosse filho deles. Tanto que sua mãe recebeu também. Sim, aqui, recebeu, né? o menino, adorou. Então esse sistema é bem interessante porque você não fica dependendo dos seus pais aqui. Tem alguém bastante confiança. Alguém vai suprir suas necessidades Sim, básicas, sim. né? Aí vai depender da sorte de chegar numa família, Sim, sim. melhor situação financeira ou não, né? Você ficou em qual cidade? E como que é lá? É uma cidade grande, pequena, é pobre, mais desenvolvida? Na cidade que eu fiquei chama São Luís Potosí. Ela tem 1 milhão de habitantes, é a capital do estado de mesmo nome. Então tinha 1 milhão de habitantes, a cidade era até que grande, muito bonita, uma cidade histórica. Se não me engano, segundo pesquisas que eu fiz por lá, ela é mais antiga que a descoberta do Brasil. A cidade é muito antiga, porque os espanhóis chegaram primeiro e tal. Então é uma cidade histórica, tem muitos castelos e tal. E obviamente, qualquer país que você vai existir um foco de pobreza, vai existir um pessoal mais desprovido de uma boa condição financeira. Mas longe disso, lá no México, a educação de lá eu achei excelente. Bem Você diferente ficou o daqui. tempo inteiro nessa cidade só? Não, Não eu é viajei inteiro? pela República Mexicana inteira. Parte pela minha família, parte pelas viagens que eu rodei. Assim, mas a passeio, mas de morar, estudar, sim, aí foi só- sempre lá. Você só. às vezes viajava a passeio. Sim. E que lugares que você teve oportunidade de conhecer mais lá, que você indicaria? Foram tantos. Mas para indicar, obviamente Cancún é um lugar maravilhoso. Existe uma praia que eu fui de férias com a minha família que chama Los Cabos. Não é tão conhecida como Cancún, mas também é uma praia turística. Tem o México, sim, o país, e tem uma península aqui da Barra Califórnia, e por aí vai. Los Cabos. Los Cabos. Eu nunca ouvi falar, então é um lugar que talvez não seja tão divulgado e às vezes até É maravilhoso. é até tão bonito quanto Cancún e às vezes mais barato até Sim. para quem quer passear, quer Eu conhecer, achei até não? mais bonito, mais bonito. pelas características geográficas do lugar. Maravilhoso. Aí, eu não cheguei a Acapulco, mas eu ouvi falar muito bem de lá. Acapulco deve ser muito bonito. As cidades principais, que formam um triângulo mexicano, Monterrey, Guadalajara e Cidade de México. Cidade de México é gigantesca, é um monstro, maior que São Paulo deitada, né? Porque lá quase não tem prédios, só na região Tá. central. Pelo México tem alguns terremotos, algum desastre, né? Perto dos Estados Unidos, então existem chamados desastres naturais. Então a cidade é quase toda feita de casinhas, assim, então muito, muito, muito extensa, muito grande. Mais ou menos. E assim, qual foi a primeira impressão que você teve quando chegou lá, assim, sozinho, menor de idade ainda, né? Sim, Você eu chegou tinha lá, 17, né? nunca tinha saído do país? Ou já? Foi a primeira vez que eu saí. Primeira vez, já saiu sozinho, bateu aquele desespero. Como que foi a acolhida da sua família mexicana? Aí, quando eu cheguei lá, bateu um certo arrependimento por não ter treinado espanhol. Eu falei, não, vou chegar lá, o pessoal vai falar devagar comigo, eu vou entender, a gente vai estudando. Aí eu desci do aeroporto, do avião, né? Cheguei, não sabia quem que era a minha família, porque eu não tinha muito contato com eles ainda. Veio um monte de pessoa abrindo o braço assim, eu falei, só pode ser eles. Aí eles, buenas noites, meu Deus, calma, não sabia que ia ficar com a filha de alemão. Eu não entendia nada. Literalmente, eu falei, que é isso? Você não fala espanhol? Eu falei, sim, estamos falando espanhol. Não entendo. Esse que é espanhol? Não entender. Não é alemão isso? Porque eles falam muito rápido. E o espanhol de lá é diferente da Espanha, que é diferente da Argentina, da Colômbia, da Venezuela. Então cada um tem um dialeto muito forte. Então foi um desespero para mim no começo, não entendia nada. Minha sorte é que meu irmão da primeira família, o irmão que eu considero, ele tinha vindo para o Brasil há 2 anos atrás, então ele falava português. Então todas as dúvidas que eu tinha falava com ele traduzia, ele me ajudando. Então isso, nossa, foi vital para minha sobrevivência lá. Ficaram inseparáveis. Nossa, meu BF aqui. Você ficava na cola. E tirando esse desespero inicial, aconteceu mais alguma coisa assim que você falou, o que eu vim fazer? Nas primeiras semanas foi difícil, mas chegar a me arrepender nesse tempo, não. Porque eu fui com a cabeça muito, muito centrada no que eu queria, no meu objetivo lá. E aí você, que atividade você exerceu lá? Você foi estudar, no caso, você se Estudar. matriculou numa escola, Isso. fazendo ensino médio, Não, né? não, isso no terceiro. E aí, além de ter que aprender o espanhol, ainda tinha que aprender as outras matérias.
Eles não cobravam as notas, Ah, tá. porque como você é um aluno de intercâmbio, eles não deixam, você não é parte do sistema de ensino mexicano. Então eles não te dão notas, não corrigem sua prova. Alguns professores até corrigiam minhas provas porque eu exigia. Eu falo, não, eu estudei isso aí, pode corrigir. Vai corrigir sim. Mas, cara, tipo um café com leite. Como diz o meu amigo mineiro, lá em Minas não é café com leite que fala, lá é bandeirinha branca. Não vou bandeirinha esquecer branca? disso, viu, Thiago? Não era bandeirinha branca. Bandeirinha branca. Tá, e comida? Você se adaptou bem à alimentação lá? Uma pergunta clássica. Nos primeiros meses foi difícil. Foi difícil porque existe esse estereotipo de eles devem colocar pimenta na comida, no almoço e tal. Mas não é só lá. Não é só na comida, em tudo. Tudo. É suco de pimenta, doce de pimenta, tudo. Sabe? Tudo. Mas o legal é a variedade de pimentas que ele tem. Porque a gente Então varia a pimenta. Varia. Ainda bem que varia. O que a gente está acostumado é que eu nunca fui fã de pimenta aqui no Brasil antes de eu ir. Então aqui eu conheço biquinho pimenta biquinho, né, dedo de moça, tal. Então a maioria é praticamente o mesmo gosto, não tem uma mudança muito drástica, assim. Então o negócio é que ela é forte e dói. É isso que eu lembrava de pimenta. Mas eu cheguei lá, eu vi, nossa, tem uma que tem gosto de barbecue, a outra que é a minha preferida, tem outra que deixa roxa as bochechas de tanto que é forte, tem outra que não tem gosto de pimenta nenhuma. Então é uma variedade muito boa, e o jeito que eles preparam e tal. Então, nossa, no final do intercâmbio eu não conseguia comer sem pimenta. Não conseguia. E lá come arroz e feijão? Come. Eles variam um pouco. Eles gostam de escolher entre arroz e feijão e eles falam pasta, né? Que é um macarrão ou alguma massa que eles fazem. Tá. E no geral, assim, costumes, você pagou algum mico, assim, que às vezes a gente tem alguma mania. Quando chega nessa parte, a gente vem um monte de coisa na cabeça. O que eu vou falar agora pra não pegar tão mal, né? Mico não falta, mico. Então vai, conta um aí que é publicável. Eu não sei o quão forte pode ser, mas esse foi um que marcou minha experiência lá, que sempre quando eu lembro eu rio. Pode contar qualquer coisa, depois a gente coloca pi. Tá. Vamos ver se esse pi salva a minha vida. No México, existem, como você disse muito bem, existem palavras que parecem muito. E quando eu morei com a minha primeira família, foram 4 meses em cada uma, foram 3, completando 12. Então, no terceiro mês, eu acho, eu costumava a fazer muita corrida com meu pai. Porque lá tinha muito incentivo do governo e tal, fazer esporte e tal. Então sempre tinha corrida na cidade, maratona, 10, 11, 21 quilômetros. Ele me chamava, não, vamos fazer exercício, tal. Eu ia com ele. Aí a gente estava no carro e conversando, a gente já 3 maratonas, eu acho, com ele. E aí eu fui perguntar pra ele como que a gente ia correr de novo. O problema é que correr em espanhol é fazer sexo. O R deles é diferente. Os 2 R's pra ele é o R sozinho pra gente. Então seria correr. Correr. Aí eu cheguei e virei pra ele, papá, quando vamos a correr? Ele virou, o quê? Sabe, só nós 2 do carro. Então foi uma cena assim que eu acho que ele chocou muito. Ainda bem que tava só os 2, não precisa falar em público isso daí. Mas o que você está fazendo com o seu filho? Não, mas exatamente isso. Fui pra Orlando lá, todo mundo pergunta, né, se precisa falar inglês pra ir pra lá e tal, porque lá tem muito latino que fala espanhol. Sim. Né, e eu até comento isso no vídeo. Quem quiser assistir, tá lá no YouTube, né, fala assim, é sobre os micos, o inglês e os micos. Eu falo exatamente isso, eu prefiro que falem comigo em inglês, mesmo que eu não entenda, do que tentar falar em espanhol. Porque daí eles vão falar alguma coisa que eu vou achar, vou deduzir que é aquilo e não é nada daquilo. A mistura do portunhol e português, nossa, horrível. Eu não conseguia falar em espanhol nem em português. Mas afinal, o que você deveria ter falado nesse caso aí? Quando vamos a correr. Então correr é o nosso correr. Isso. E o correr deles, entendi. Que eu não devia ter dito. Então tem que puxar o R. Que dijiste? O que você falou? Os 3 dias assim lá na cara dele, eu também ignorando, mas depois deu tudo certo. E outras palavras assim, em espanhol? Vamos ver. Na escola eu sempre acabava confundindo, porque o português que a gente usa hoje é muito avançado nas línguas, assim, ele é muito bem evoluído. O espanhol parece que ele é um português arcaico no jeito que eles falam. Então, por exemplo, eu vou falar, eu vou te dar. Lá não, eles falam, te lo voy a dar. Te voy a dar. Eles colocam primeiro o te, ou seja, primeiro vem o pronome, depois você coloca o verbo, depois... Então a ordem da frase é totalmente diferente. Então até eu acostumar com isso foi uma vergonha, porque eu vou te dar
Falei, o quê? Eu vou te vou dar. Foi, nossa, eu ficava com raiva. Falei, por que eu não posso falar assim? Porque tá errado. Eu queria falar que é clássico do Chaves também, de você falar, eu vou no cinema, eu e tal pessoa. Eu falo, não, tal pessoa e eu. Mas qual que é a diferença? Não tá errado, tal pessoa e eu. Eu vi que você pendurou um casaco ali. Você pode explicar pra gente o significado disso daí? Bom, esse casaco, ele é padrão do Rotary, então é uma marca registrada, né? A intenção dele é você levar ele para as reuniões e para os eventos que você fizer com ele. E o importante dele e o objetivo de ter esse casaco é você colar esses pins, chamados pins, nele, mas é um sistema de trocas. Então você, antes de viajar, você separa uma boa quantidade desses pins. Por exemplo, eu levei um desse aqui, esse é meu, e alguns outros, uma variedade boa de pins. E quando você conhece alguma pessoa de outro país, outro intercambiário, uma pessoa do Rotary, vocês trocam. Então, por exemplo, eu tenho o pin do México, eu tenho o pin da Itália, eu tenho o pin, deixa eu colocar mais perto, da Alemanha. Foram todas as pessoas que eu conheci. Tem um aqui com uma letra, lembra de que país que é esse aqui, ó? Esse é da Índia. Aqui, pessoal, esse aqui, ó. Eu não lembro bem o significado dele, mas esse é da Índia. Taiwan. Vamos ver um outro aqui diferente. Tem da Suíça, Noruega. Eu vi um pendurado pra cá, que fiquei curiosa também. Esse aqui, ó, é da esse Índia também. É da Índia, isso. É um elefante. Não é. Bom, não lembro o nome desse bicho. Eu já ouvi falar também, mas eu também esqueci. O elefante. Sim, aqui da Alemanha, sempre vem da cerveja. Essa é uma cerveja alemã. E você recebe esse casaco do Rotary só com um crachá aqui, depois você vai preenchendo conforme... Esse modelo aqui. Não, esse aqui eu recebi. E esse aqui é italiana, é uma alemã? Essa é mexicana. Mexicana? Sim. As cores da... E deixa eu ver uma italiana aqui. Da França. Acho que aqui da Itália. Com a bota aqui, ó. A famosa botinha. A bota chutando a bola ainda, uma bola triangular. E tem aqui atrás também, né? Aqui atrás eu preferi colocar os das minhas experiências lá. Então, um chapeuzinho, um sombreiro. Isso foi em Cancún. Você foi nadar com os golfinhos. Sim, em Cancún. Aqui um campeonato que eu participei na minha escola. Esse aqui é italiano, parece, essa máscara. Não, isso é do Festival dos Mortos, lá no México. As cores da bandeira do México eu tô por fora. São as mesmas cores, né, da Itália. Basicamente a bandeira do México é a Itália com a águia. Com a águia no meio. Copiou. Vamos guardar o casaco agora e eu vi que você tem outras coisas aí do México pra mostrar pra gente. Aí, o clássico, né? O sombreiro. Estão falando, ó, em mim. Ele é pesado, né? É mesmo, é bem pesado isso aqui. Outro dia eu fiz a outra entrevista sobre a Itália com uma cópula, né? Que é como chama a boina lá italiana. A boininha. Agora, ó, só que se nós dois colocássemos esse, não ia caber nos dois no vídeo. Só exagerado. Vamos ver você também. Pelo menos não se queima lá, né? Não toma sol. Que jeito. Eles geralmente usam assim, esse é mais usado pelos... Eles colocam aqui, ó. Aí? Mexicano. Eu prefiro aqui porque é mais confortável. Mas geralmente aqui o pessoal não prende nada, eles conseguem prender. É tradição, eles colocam assim. Gente, é horrível, esse chapéu é muito pesado, como vai usar isso aí assim? Sim. É que esse ele é enfeitado, né? Ele é feito mostrar ele assim, ó, que lindo. Pra presente, né? Mas o sombreiro que eles usam basicamente é o chapéu de palha da gente. Mas esse aqui chama sombreiro também. Sombreiro é chapéu. E esse livro? Eu vi que você estava me mostrando esse livro, é muito bonito. Esse livro ele foi um presente da minha família. Na minha segunda família no México. E basicamente é um livro sobre as localizações do México, as cidades lá, a geografia, a história. Então, cada lugar... Olha, eu acho que eu abri justo na minha cidade. Não, mas parecia. Mas parece. Porque a maioria das cidades tem essas catedrais muito antigas, como essa. É muito comum, essas catedrais. Então, é um livro maravilhoso para quem tem vontade de saber, ter uma referência boa de como é o México, de cultura cristã também é muito forte lá. E está escrito, eu tô vendo que está escrito em espanhol aqui e em inglês aqui. Sim. Olha, lembra a Europa.
Tem bastante influência, né? O cristianismo lá é muito, muito forte por causa do europeu. Olha que lindo esse castelo. Não é o da Cinderela, mas Parece até a Disney. Vamos ver qual que é o nome desse castelo. Tá aqui. A paróquia São Miguel Arcanjo. Marcos, há alguma consideração mais assim que você acha importante para quem deseja ir para lá? Que dicas que você dá? Era meu sonho também de ter feito intercâmbio. Eu acabei não tendo essa oportunidade e tal, né? Mas para quem quer ir, tem medo, não sabe por onde começar, ou para poder conseguir convencer os pais a deixar também, né? É difícil, é difícil. Eu passei por bastante dificuldade. Mas realmente é uma coisa que você nunca vai ter certeza até fazer. Até quando eu estava subindo no avião, eu falava, eu tô indo sozinho, o que eu tô fazendo? Por que eu tô nesse avião? Cheguei lá na primeira noite, sentei na minha cama e falei, será que é o certo que eu tô fazendo? Será que eu devia estar fazendo isso? Mas não tem do que se arrepender, não tem. Qualquer erro lá foi experiência, qualquer acerto é um crescimento de vida. Você tira os certos preconceitos que você tinha, você vê a relatividade dos países, das culturas, vê a beleza do ser humano, de como as culturas evoluem e são diferentes, mas diferentes, assim, não uma pior que a outra, uma melhor que a outra, mas sim cada um de uma maneira especial. Então essa coisa é muito bonita e fez um crescimento gigantesco em mim. Quando não é bênção, é lição, né? Mas tiramos, né? Se a vida te deu um limão, vamos fazer a limonada, né? Eu esqueci de perguntar sobre a cidade que você morou lá. Como que é o clima? Mas a cidade é muito alta, acho que são 2.000 quilômetros assim, da nível do mar. Então, a diferença principal que eu vi lá, fora a temperatura, eu vou falar daqui a pouco, o clima é muito certo, é muito marcante. Tem então, as estações do ano, sim, é muito marcadinho. Então, no verão faz um calor araçatubense, para não falar. Não, falou verão araçatubense, todo mundo já sabe que assim, é um começo do inferno. É a entradinha ali. 40 graus, normal. Só que manhã é sempre frio. Manhã é sempre lá os 15 graus no verão, 15, 16, e depois é horrível, porque você sai com 3 blusas de casa e chega à tarde você quer ficar de sunga, porque é um clima seco ou é úmido? Depende também da estação. Geralmente é seco, porque como tem muito deserto em volta da minha região, geralmente não tem muito lago próximo, rio, mas tem uma floresta alguns quilômetros, chama lá o Rastec, que é uma das mais lindas que eu já visitei, como se fosse Amazonas aqui, é muito famoso lá. Então essas águas na primavera e no outono vêm para minha cidade e chove muito lá. E por exemplo, no verão fez 40 graus, mas no inverno chegou a nevar quando eu fui para lá. Então foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida, e por mais irônico que seja, no México. No México. Estão fazendo uma pergunta ali sobre limite de idade para participar do Rotary e quais os programas no seio da sociedade que a instituição desenvolve. Existem não somente o Rotary, mas existem como se fossem bifurcações dele. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer parte de um grupo que chama Rotaract, que são para pessoas geralmente que fizerem intercâmbio, ou que tem 18 anos ou algo próximo de 18 anos. Rotaract geralmente é para maiores de 18 anos, mas quem estuda, quem faz universidade, não tem tanto tempo para investir no Rotary. Então é como se fosse realmente o Rotary, é parte do Rotary, só que não é um compromisso tão grande quanto os membros do Rotary. Existe Rotary para menores de idades, que é o Interact, Rota Kids. Então, são vários, qualquer um pode participar. Mas geralmente é melhor para você participar do Rotary quando você já tiver uma estabilidade financeira, quando você já tiver um emprego fixo e você tiver uma disponibilidade muito grande para ajudar, porque esse é o objetivo principal, ajudar o próximo. Então são vários planos, ou seja, desde doações de cadeiras para asilos, desde reforma em muros, auxílio no governo. O principal projeto do Rotary, até os dias de hoje, é acabar com a polio, que é a doença de paralisia, tal. E, se não me engano, a última notícia que eu vi, que existem apenas 34 casos no mundo de polio. Ou seja, foi extinto de praticamente o mundo inteiro. Praticamente a polio já foi extinta. E desde quando o Rotary nasceu, esse foi o objetivo principal dele, acabar com a polio. Então existem vários projetos, investimentos do país no mundo inteiro para esse projeto. E está quase sendo atingido. Então é uma felicidade para qualquer rotário saber disso. Mas, para fazer parte do Rotary, é mais fácil porque você já tem alguém lá dentro, ou seja, um membro. Então você pede para ele, eu gostaria de fazer parte do Rotary, não sei o quê. Ele te convida para uma reunião, você se expressa, faz uma introdução de quem você é, qual é o seu objetivo lá,
E aí eles vão ver. Não existe um preconceito sobre, para ser do Rotary tem que ter dinheiro, tem que ter, você tem que ser uma pessoa importante. Não, nada disso, nada disso. O objetivo do Rotary é ajudar a sociedade. Então, se você tem disponibilidade de ajudar, é isso que vai contar. Esse é o objetivo. Precisando de pessoas de boa vontade, né, no muitas, mundo. muitas. Então tá, a gente já vai meio que finalizando, mas você lembra assim, de mais algum costume mexicano que a gente não tem? Ou algum costume que a gente tem que lá não pode? Eles são bem mais festeiros que a gente, pelo incrível que pareça. Tipo, cumprimento. Como que é o cumprimento lá? Alguém que não conhece de quase. Aqui a gente tem mania de ir já com os beijinhos e tal. Também. E nos americanos não, né? Sempre assim, mesmo mulher com mulher, só aperto de mão e tal. E o México, como que é o cumprimento? A diferença principal dele é que eles são bem extremos. Ou seja, eles vão te receber na maior amorosidade. Então você chegar já, bem-vindo, não sei o quê. Vai agarrando. Vai agarrando, é brasileiro na veia. Então eles vão, por favor, minha casa é sua casa, fique à vontade, como você quiser, enche sua mesa de comida e tal. Eles fazem de tudo para te contentar. Mas se eles não forem com a sua cara, ou se você fizer alguma coisa ruim, nossa, não queira ver um mexicano bravo, porque o negócio fica feio. Você viu um bravo com você ou não? O trânsito de lá era péssimo. Trânsito, nossa, era briga todo dia. Deixa eu falar em trânsito, qual que é a idade para dirigir lá? Então, na lei é 18, mas os filhos têm permissão de dirigir com 16 anos. Então, você faz um exame, você não tem aula prévia. Então você faz o exame com 16 anos, e se você passar, meu pai me ensinou a dirigir, então vamos ver se você realmente sabe dirigir. Se eles perceberem que você tem uma noção boa de trânsito, tá bom, pode dirigir. E aí com 18 anos você faz o exame normal, e você vai. Mas normalmente, 16 anos a pessoa vai dirigindo. O engraçado é que lá não existe, me corrija, mas IPVA para carro. IPTU, né? PVA. IPVA, tá. Eu ainda não tenho um carro nem uma casa. Não tenho que me preocupar com isso ainda. Bom, e eles não existe esse imposto para eles. Então o que eles pagam é o primeiro imposto do carro, que é para a empresa, e só. Então é muito comum pessoas terem 5, 6 carros. Minha primeira família tinha 4, e não era tão, a condição financeira dele não era das melhores. Minha segunda família tinha 3 ou 4. Minha terceira família tinha 2, 3. Ou seja, todo mundo tinha muito carro. Eles têm uma quantidade imensa. Cada membro da família tem um carro. Porque é muito fácil, o preço é muito baixo e não existe um imposto que vai diminuir seu salário ou algum peso sobre os meses. Assim, qual que é a moeda mexicana e quanto custa peso mexicano? E quanto custa as coisas lá, comparando aos preços do Brasil? Depende também da coisa, né? Porque se você for comprar, por exemplo, uma coisa típica do Brasil, vai sair frutas, por exemplo, mais barato. Tecnologia, carro, até os fast food de lá são mais baratos. Mais barato porque não tem tanto imposto do governo, não existe uma cobrança tão grande. Você falou que lá não tem um sistema de saúde do governo, né, tipo o SUS. E as outras coisas? Tipo a infraestrutura, segurança, educação. Tem a contraprestação? Eles têm uma grande quantidade de imposto também, não falo que eles não pagam imposto, tem sim. Mas eu acho que o principal, claro, não estou defendendo o governo mexicano, existe corrupção lá. Tem muita gente que critica o presidente, agora está o Peña Nieto, que é o presidente deles. Também muita gente é contra, fala que ele é incompetente, tal. Mas, ao meu ver, a corrupção mexicana é menor que a brasileira. Ou seja, os impostos são mais invertidos, as decisões políticas são mais rápidas, não são tão enroladas, tal processo está lá 2 anos, isso eu nunca vi acontecer lá. Mas o preço que eles pagam de imposto, apesar de ser menor, eu vejo que na sociedade é mais bem invertido. É mais bem... Asfalto é difícil você ver buraco, a estrutura da cidade é muito boa. Uma coisa que eu acho interessante é que também existe programas do governo para construir casa, tipo Minha Casa Minha Vida. Só que todas as casas, do governo, são de 2 andares. Todas são 2 andares, então é o padrão. Claro, a estrutura é mais cara para você construir uma casa de 2 andares. Mas é um padrão que eles criam tanto para conseguir encaixar mais casas e por ser esse sistema. Então, isso me surpreendeu muito. Eu cheguei na minha primeira casa, nossa, 2 andares? Ô, louco. E aqui no Brasil, se achar uma casa de 2 andares é diferente, né? Às vezes faz 2 andares, mas faz um cômodo embaixo e outro em cima. Não, são uma cozinha, são 3 quartos por casa, banheiro em cima, banheiro embaixo. São casas boas para subir, muito boas. Geralmente o quintal... A cidade onde você morou é 1 milhão de habitantes, falou, né? Se fosse no Brasil, uma cidade de 1 milhão de habitantes é super violenta, super perigosa, e lá? Lá é bem... É como se fosse os Estados Unidos. Não querendo
falar, por exemplo, que existem bairros de negro, bairros de branco, não. Mas eles excluem bastante as áreas mais criminalizadas. Aqui no Brasil também, por exemplo, existem bairros, e não é surpresa para ninguém isso aqui, que existem bairros que são mais criminalizados que outros. Mas lá, por exemplo, a área que eu morava, na minha segunda família, na minha terceira, dificilmente acontecia um assalto. Dificilmente o pessoal falava, não sai na rua, não mexe, o que você acha? Eu falava, minha mãe, eu vou de ônibus para a escola. Não, menino, você tá louco, você vai ser morto, você vai ser assaltado. Nunca sequer me aconteceu nada. Nunca fui nem abordado, nem a polícia nunca me parou. A polícia lá é muito mais pesada que daqui. Eles andam com, geralmente é a marinha que entra na cidade, porque a marinha é a mais forte deles. Então eles passam com caminhonetes, com metralhadoras em cima, com guardas oficiais do exército e tal. Então é bem controlado lá, o pessoal realmente tem medo da polícia lá. É mais severo o negócio. Então tá joia. Então, assim, num resumão geral, valeu a experiência que você falou. Valeu. Faria de novo, se fosse o caso? Faria. Se eu entrasse na faculdade, eu pretendo fazer na faculdade. E se tiver um filho, você incentiva a fazer? Ah, com certeza. Filho meu não vai vir pelo intercâmbio. Não quero ir. Vai sim. Vamos encerrar por aqui? Isso é, claro. Então, Marcos, obrigada, viu? Obrigado a você. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Falar que eu conheci ele desde que nasceu. Desde tá que me ele pegou no colo, né? sabe aquela história? Exatamente. Te peguei no colo. Carreguei ele no colo. Agora ele está pelo menos um tanto assim, maior do que eu. É uma família que eu gosto muito e muito obrigada mesmo pela sua participação. Prazer foi meu. Pessoal, tchau, como que fala aí? Como despede em espanhol? Adiós. Adiós. Hasta luego. Ah, gostei. Fala uma Bonitinho, frase tá? aí. Deixa uma frase em espanhol aí pro pessoal. Foi um placer hablar com ustedes también. Y pues cualquier cuestión, cualquier pregunta, pues aquí estoy. Y envían a Leli y los voy a contestar así que me hablen. Y pues muchas gracias a todos por la entrevista. Y pues hasta luego. Aí nos vemos. É isso aí, pessoal. Espanhol um pouquinhozinho, sem prática, né? Tá bom.